O Ministério da Justiça emitiu uma nota afirmando que não tinha como saber da relação com o Comando Vermelho e que as reuniões haviam sido solicitadas pela advogada e ex-deputada do PSOL, Janira Rocha. Hoje, documentos obtidos pelo jornal Estadão contrariam a versão da pasta. Recibos apreendidos pela Polícia Civil amazonense no celular de uma integrante da facção mostram 3 transferências do contador do grupo para a conta da advogada Janira Rocha. Os pagamentos de mais de R$23 mil aconteceram dias antes da primeira reunião de Luciane Barbosa com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz, em março deste ano. Nesta terça-feira, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a investigação das reuniões da Dama do Tráfico no Ministério da Justiça. E de acordo com o subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, é preciso investigar, abre aspas, possíveis condutas atentatórias à moralidade administrativa e eventual desvio de finalidade do uso das dependências do Ministério. Fecha aspas. Silvio Navarro, muito boa noite. Falamos muito sobre esse assunto ontem aqui no programa, né? Mostrando aí as relações próximas entre integrantes do governo Lula e o crime organizado. Nesse caso, a gente tem, então, a Luciane Barbosa, dama do tráfico, né, mulher do chefe do Comando Vermelho, que foi recebida por 2 vezes no Ministério da Justiça. A gente comentou aqui que a pasta chegou a justificar que as reuniões foram solicitadas pela advogada, então, e ex-deputada do PSOL, Janira Rocha, e que a Luciane estava no grupo e que o Ministério da Justiça não tinha como saber da presença dela. Só que já surgiu, então, recibo de pagamento, como mostra a reportagem do Estadão, recibo de pagamento do Comando Vermelho, da organização criminosa Comando Vermelho, em nome da advogada Janira Rocha, que foi, então, quem solicitou a reunião. Estou fazendo aqui um resumo rapidez dos últimos acontecimentos. Vou te fazer uma pergunta retórica, obviamente, na prática, qual é o impacto aí da mudança nas regras de acesso ao Ministério da Justiça? Silvio Navarro, boa noite. Bom, vamos lá. Boa noite, Paula. Boa noite, meu irmão Augusto Piotto, Ana, querida. Boa noite, quem nos acompanha. O procurador disse que é preciso investigar prática atentatória à moralidade. Não precisa investigar nada. O fato de uma senhora que responde pela alcunha de dama do tráfico entrar pela porta da frente do Ministério da Justiça e se sentar diante de um assessor do ministro da Justiça, isso já atenta contra qualquer moralidade. Num país sério, a mulher de um dos líderes da segunda maior facção criminosa no Brasil, com tentáculos em 13 estados, jamais poderia entrar no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Pois bem, é uma história que só vai piorando. E, não menos grave, hoje nós ficamos sabendo, por meio desta reportagem do Jornal Estado de São Paulo, que uma ex-deputada do PSOL é ligada à facção criminosa Comando Vermelho. Recebeu dinheiro dias antes de agendar uma conversa com um assessor do ministro Flávio Dino. Será que este assessor do ministro Flávio Dino não perguntou quem era aquela senhora que esteve diante dele numa mesa para uma conversa para se tratar sabe-se lá do quê? Ele não perguntou o nome dela, ele não checou quais eram os interesses dela naquela reunião, e foram 2 assessores, porque o senhor Rafael Velasco também, e ele responde pelas políticas penais do país. E o marido desta senhora está preso em Tefé, no Amazonas. Ele é líder do Comando Vermelho, e ela responde em liberdade. Ela não está livre de punição, muito pelo contrário. Então, será que ninguém procurou saber quem era essa senhora? E pior, ela foi recebida novamente, ou seja, é impossível que não se sabia quem era aquela senhora. E vou repetir, uma ex-deputada, porque está sem mandato, mas ela representa o PSOL, ela já representou o PSOL num parlamento, e esta senhora também, da dama do tráfico, caminhou ao lado de Guilherme Boulos, tem vídeos. Guilherme Boulos é o principal deputado do PSOL e pré-candidato à prefeitura da maior cidade do país. Ou seja, ela tem ligação com este partido precisa responder por isso também.
E para finalizar, e não vou me estender, Paula, talvez a gente vá dar uma volta a mais neste assunto. O ministro Flávio Dino não demitiu os seus assessores que se reuniram com a dama do tráfico até agora, e são 18 horas do dia seguinte à publicação da primeira reportagem.